Olá, hoje eu vim aqui falar com vocês sobre 3 aprendizados fundamentais na vida do ser humano, que é o andar, o falar e o pensar. O ser humano, ele não nasce pronto, ele precisa de um certo tempo para aquisição de suas habilidades, diferentemente do que acontece no mundo animal. Por exemplo, um bezerrinho, ele já nasce e já sai andando. O peixinho já sai nadando, enfim. Mas o ser humano ele necessita de um certo tempo de aquisição das suas habilidades. Uma coisa interessante também da gente observar durante o primeiro ano de vida é todo o ciclo evolutivo pelo qual o ser humano passa. Quando ele está dentro da barriga da mãe, ele está dentro do meio aquático, replicando a vida dos peixes. No momento que ele nasce, saindo da transição aquática para terrestre, ele já nos mostra a vida dos anfíbios, que vai ainda perdurar mais ou menos até o 3º mês de vida, que é quando ele consegue erguer o seu pescoço. Se a gente for lembrar, o sapo faz isso. É o primeiro animal que ergue o seu pescoço. Continuando no ciclo evolutivo dos animais, ele vai passar para o bebê humano, vai passar pela fase dos répteis. Ele vai rolar, ele vai rastejar simetricamente, lado direito com direito, lado esquerdo com esquerdo. Numa fase posterior, ele vai ficar de gatinho. Aí ele vai fazer um movimento cruzado, o engatinhar dele é cruzado, direita com esquerda, esquerda com direita. Depois disso, ele passa para a fase primata, de cócoras. Aí ele consegue ficar em pé, não ereto ainda. Depois ele passa a ficar ereto e a andar, chegando aí no homem. Então vejam como é interessante todo esse ciclo evolutivo e ele é fundamental. A criança precisa passar por tudo ele. Quando a criança já chegou na fase do andar, ela precisa, ela começa a perceber que o mundo dela ampliou. Então ela anda para tudo que é direção, para frente, para trás, para o lado, para o outro, para cima, para baixo. Quando a gente começa a atrapalhar todo esse sentido de aquisição de habilidades, por exemplo, utilizando-se de objetos que antecipam o processo, por exemplo, o bebê conforto, o andador. Essa criança, ela vai ter alguma dificuldade na etapa seguinte. Para que a etapa seguinte comece a se desenvolver com plenitude, é importante que a etapa anterior tenha sido completada com excelência. Então, para que o falar se dê de uma forma adequada, o andar já tem que ter sido fechado adequadamente também. Por exemplo, a gente percebe crianças com dificuldade de fala, por exemplo, as gagueiras, que acontecem justamente quando se utilizam objetos que antecipam o processo do andar. Isso é muito comum, gente, vocês não fazem ideia, tá? Bom, essa criança então completou com excelência o processo do seu andar, aí ela vai começar a se comunicar, porque se ela já está andando, ampliou o seu campo de ação, ela ganhou mais espaço, ela chegou no espaço do outro. Ela vai precisar o quê? Se comunicar, interagir, se expressar. E aí ela vai falar. Inicialmente a fala se dá através das consoantes. Mamamã, papapá, tatatá. E aí aos poucos vai acontecendo o quê? A formação de pequenas frases. Nesse momento onde ocorre a formação das pequenas frases, a gente sabe que a criança chegou por volta do seu 3º ano de vida. Se vocês estão me acompanhando, vocês sabem a importância do 3º ano de vida. Com o 3º ano de vida,
aquela criança se reconhece enquanto eu, enquanto indivíduo. E ela vai em busca de autonomia, ela começa a se auto-perceber-se. É o momento do desfraude, assunto também que já foi tratado aqui por mim. É o momento das birras ou então dos comportamentos desafiadores, como eu gosto de chamar. Então veja como é importante que uma etapa esteja bem linkada com a outra, de uma forma tranquila. Quando a criança chegou aí e que está com seus comportamentos desafiadores, né? Algumas coisas que eu acho importante é a atitude amorosa, a colocação do limite, sempre com respeito, sempre percebendo o momento da criança. Por exemplo, também fazendo o quê? Com que ela perceba que se ela sujou, ela precisa limpar. Se ela bagunçou, ela precisa arrumar. O uso de roupas também que sejam mais justas, não apertadas, apenas justas, que caibam direitinho na criança, também é uma maneira de colocação de limite, pedagogicamente falando, sim. Então, percebam como é importante que se complete esses 3 anos de vida de uma forma saudável. Quando a criança já começa a formar frases, ela já está exercitando o seu pensar, porque para formar frases ela precisa ter um raciocínio. E esse pensar, ele se dá ao longo de toda a vida do ser humano, ele jamais vai parar. Então, vamos só resumir. O andar é o se locomover, é o se aproximar de pessoas, de lugares, da natureza. O falar é o se expressar, é o se comunicar, é o interagir, é o se socializar. E o pensar é libertar-se, é se tornar dono da sua missão enquanto ser humano. E isso é de fundamental importância para uma saúde em sua completude. Esse foi meu assunto de hoje. Meu nome é Alessandra, eu sou pediatra, antroposófica e a cada semana eu trago um assunto novo. Por favor, sugiram, curtam e se inscrevam no meu canal, Pediatria Integrativa. Beijos a todos.